Meus irmãos, sejam todos abençoados com a paz do Senhor, amém? Quem quiser ficar à vontade para se assentar. É um prazer poder servir essa igreja, é um prazer poder retornar a essa casa, principalmente para fazermos uso e menção da palavra de Deus. Capítulo 4 de 2 Reis, versículo 11. Só quem achou, diga amém. Assim escrito está, segundo a tradução que tem em minhas mãos. Um dia, quando chegou Eliseu, subiu ao quarto e deitou-se. E ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita, e ele então a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou dizer-lhe: diz a ela, você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que pode ser feito a você? Quer que eu interceda ao rei por você ou ao chefe do exército? Ela respondeu: eu estou bem entre a minha própria gente, eu estou feliz. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que pode ser feito a esta mulher? E ele respondeu: bem, eu tenho visto que ela não tem filhos e o marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la uma vez mais. Geazi a chama e ela veio até a porta. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você terá em teus braços o teu filho. Ela contestou, e ela vai dizer: não, meu senhor, não iludas a tua serva, não mexa com as minhas emoções. Eu já até tinha se esquecido desse projeto, dessa conquista que eu queria. Não iludas a tua serva não, homem de Deus. Mas o versículo 17 diz: mas como Eliseu lhe tinha dito, a mulher engravidou no ano seguinte, e por volta daquela mesma época deu à luz um filho, e a igreja diz amém. Meus irmãos, essa campanha foi intitulada A Arca na Casa de Obed-Edom. E eu estava meditando na palavra de Deus, quando o Espírito de Deus colocou em meu coração esse texto que já vem provocando algumas reações na minha vida há alguns dias. É interessante, obrigado. É interessante nós entendermos, à luz das Sagradas Escrituras, que o Deus dessa casa, Ele é um Deus de princípios. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: Deus é um Deus de princípios. Eu estava vindo de Santa Catarina domingo passado. Eu estava no Rio Grande do Sul, 10 graus negativo, irmão, a sensação térmica era. E eu vinha para cá, 50 graus, sensação térmica aqui. E eu estava lendo um livro e me provocou uma reação, uma frase que eu li. E a frase dizia que o futuro de uma pessoa não é só construído, vou repetir, não é só construído pelas orações feitas no domingo, mas também pelas decisões que nós tomamos na segunda. Não adianta nada eu orar se eu não tenho coragem para tomar uma decisão. Eu vou repetir, não adianta eu orar se eu não tenho coragem para tomar uma decisão. É interessante nós observarmos isso, porque toda promessa que Deus faz a um dos seus escolhidos é baseada nos seus princípios. Nós gostamos muito de pregar sobre promessa. Crente é especialista em querer receber promessa. Só que nós também somos, irmãos, especialistas e temos a habilidade de só olhar para a promessa e nunca observar os princípios. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Deus só vai realizar a promessa que Ele tem na nossa vida uma vez que nós observamos os seus princípios. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. A Bíblia Sagrada, ela é recheada de princípios divinos.
E um dos princípios que me chama muito a minha atenção é a lei da semeadura. A Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. Essa lei não é só para cristão, ela é para ímpio também. O que é a lei da semeadura, irmão Rafael? Uma vez que eu planto, a colheita ela vai ser certa. Não importa qual seja a semente, eu vou colher. A Bíblia Sagrada vem nos registrando um outro princípio divino. Diz o texto bíblico em Mateus 5, em Mateus 6, em Mateus 7, que Jesus vai pregar um sermão, e o pregador intitulou o sermão de o Sermão da Montanha. O sermão de Cristo aqui, ele é dividido em 5 partes, e ele é intitulado ao Sermão da Montanha. Observe que diante de tantos ensinamentos, Jesus Cristo vai encerrar, finalizar o seu sermão com uma parábola. O texto bíblico vai nos registrar que Jesus vai dizer que ele vai comparar todas as pessoas que vêm até a presença dele e ouve a sua palavra a 2 personagens que ele chama de construtor. A Bíblia chama um de o construtor prudente, a Bíblia chama o outro de o construtor imprudente. Observe que o texto bíblico vai nos registrar é que debaixo de toda promessa de Deus há um princípio divino. Quando nós observamos a Bíblia, nós entendemos que ouvir a palavra de Deus é ótimo demais. Vim todas as quartas-feiras aqui receber uma mensagem profética, é bom demais. Vim em reuniões de eventos, vim aqui em congressos, vim aqui numa manhã missionária, numa tarde da bênção, ouvir a palavra de Deus e ser edificado pelos louvores é ótimo demais. Mas Jesus, ele vai simplificar dizendo que o segredo não está só no ouvir, mas no tanto quanto eu saio daqui praticando aquilo que eu estou aprendendo. Jesus vai dizer, só ouvir não vai adiantar. Eu quero que você tome coragem, eu quero que você tome atitude, porque o segredo da nossa conquista está, irmãos, enquanto nós estamos praticando a palavra do Senhor. Diz o texto que ambos vão ouvir a palavra, só que só um vai praticar. Lucas vai dizer que ele vai cavar fundo, e cavar fundo requer dedicação, cavar fundo requer pagar um alto preço, cavar fundo, irmão, requer fazer muito esforço. A Bíblia diz que ele cava, e ele só vai parar de cavar quando ele achar rocha. Quando ele acha a rocha, ele vai aplicar o que ele aprendeu, jogar os alicerces da casa que ele vai construir em cima de uma rocha. Por que, Rafael? Porque o segredo de uma casa estar de pé não está na estética. O segredo de uma casa estar de pé não está na beleza dela. O segredo de uma casa estar de pé não está, irmãos, no seu acabamento, mas o segredo de uma casa está de pé, está, aleluia, oh glória a Deus, oh bendito seja o nome do Senhor Jesus, oh glória ao nome do Senhor. Pega na mão da pessoa que está do teu lado aí, vai. Pega na mão da pessoa que está do teu lado aí, vai. Diga para ele, o maior segredo da conquista do nosso lar está na edificação da casa. Oh glória, aconteça o que acontecer, se você edificou a sua casa sobre a rocha, oh aleluia, ela vai permanecer de pé. Quem pode dar glória, levante a tua mão. A Bíblia diz que o segundo construtor, ele ouviu, mas não colocou em prática. Ele quer que as coisas aconteçam da noite para o dia.
e ele vai construir a casa sobre a areia, pastores. A palavra de Deus diz que veio a chuva. Diz a Bíblia que soprou o vento. Diz o texto bíblico que o rio transbordou e deu nas casas. Rafael, não entendi. Não existe nenhum contrato na Bíblia isentando-nos da provação. Não existe nada que nos isenta de um dia ser confrontado por um câncer, de um dia ser confrontado pelo desemprego, de um dia a minha casa ser confrontada por um vento. Rafael, o que você está dizendo? Jesus vai dizer que a chuva que bateu na casa do ímpio também bateu na casa do justo. A chuva que caiu sobre o telhado do ímpio também vai cair sobre o telhado do justo. O vento que veio veemente, bateu sobre a casa do ímpio, também vai bater na casa do justo. Os rios transbordaram, e a corrente de água que bateu na casa do ímpio também vai bater na casa do justo. O segredo é como nós nos posicionamos diante de Deus. Porque o ímpio toma caminho desenfreado. Ele procura a bebida, procura o suicídio, procura a briga. Ele procura se escapar das suas responsabilidades e fugir. Mas o cristão não. O cristão edifica a casa sobre a rocha. Porque ele diz: pode vir chuva, mas a minha casa permanece de pé. Pode soprar o vento, mas a minha casa não vai ser abalada. Alabarassume de cami, elebaracel e alamando comácia. Pode os rios transbordar e a corrente bater na casa, mas a minha casa permanecerá de pé, porque fiel é aquele que me fez a promessa. Quem pode dar glória, levante a tua mão, pega na mão de alguém, diga para ele: irmão, se arrebenta tudo à tua volta, mas a tua casa vai permanecer de pé. Princípio, um princípio básico: edifica sobre a rocha. Coloque em prática a minha palavra, e a minha garantia é a casa de pé. Rafael, o que o texto tem a ver com a campanha? Tudo. Porque a Bíblia vai dizer que tem uma mulher, e essa mulher vai criar um vínculo de um relacionamento com o profeta. Eu não estou falando do relacionamento de homem com mulher, porque no Antigo Testamento Deus era representado pelo profeta, Deus era representado pelo sacerdote, Deus era representado pelos reis. Eram três classes de pessoas que receberam a unção de Deus: reis, profetas e sacerdotes, e também o período dos juízes. Observe, irmãos, que este profeta, ele é itinerante, e ele tinha o hábito de passar em Sunem. A Bíblia diz que quando ele passou em Sunem, essa mulher, uma mulher muito rica, diz o versículo de número 8, vai o constranger a entrar dentro da sua casa. E a palavra de Deus vai nos registrar, pastor Francisco, que o profeta aceitou o convite. Quando nós observamos a Bíblia, nós vamos perceber que a ideia que o texto vai dar aqui é que ela vai chegar diante de muitas pessoas, porque o profeta está rodeado por pessoas. Constranger é o que dá a ideia do texto. E ela vai olhar para o profeta e vai dizer: prazer, meu nome é fulana, sou uma mulher muito rica, sou uma mulher que tenho muito bens, sou uma mulher que tenho muitos empregados, eu sou uma mulher que tenho muitos compromissos. Só que quando chegou aos meus ouvidos que você estava aqui na minha cidade, eu não tive dúvida. Eu vim aqui lhe dizer que eu tenho um convite para lhe fazer.
E esse convite só eu aceito um sim como resposta. Eu quero que o Senhor vai fazer uma merenda lá em casa. Eu vou assar um pão para o Senhor comer. Eu vou preparar algo para o Senhor beber. Eu quero que você vá lá em casa. Observe que essa mulher foi jovem. E quando jovem ela começou a sonhar, ela começou a almejar conquista na sua vida. Conquistou o casamento, conquistou o bem financeiro, conquistou, irmãos, muitas coisas na vida dela. Só que algo em especial ela não conseguiu alcançar, que era ter o prazer de gerar uma criança. Mas quando eu observo o texto bíblico aqui, eu aprendo uma lição com essa mulher. O fato de eu não alcançar algumas conquistas na minha vida, oh aleluia, não me arranca, não me tira o prazer de ter a presença dele na minha casa. Quando eu observo o texto, ela vai olhar para o profeta, para o homem de Deus, e ela vai dizer: eu não aceito não como resposta. Eu quero que o Senhor vai lá em casa. Observe que nós vivemos hoje um contexto que pessoas se relacionam com Deus só por aquilo que Ele pode lhe dar, mas não por aquilo que Ele é. Em nenhum momento essa mulher tem intenção de pedir. Em nenhum momento essa mulher tem intenção de só requerer dele. Mas em todo momento ela vai revelar que o prazer dela é ter a presença dele na casa. Pega na mão de alguém que está do teu lado aí, diga para ele: não há conquistas que nós não possamos alcançar, oh aleluia, quando há presença de Deus na casa. Casa na Bíblia tem 3 significados. Essa igreja é um. Casa na Bíblia, segundo significado, a residência onde eu moro lá em Itajaí, Santa Catarina. Terceiro significado de casa na Bíblia, a minha pessoa. Eu sou morada do Espírito de Deus. Sabe o que Deus está te dizendo? Como já foi louvado aqui, a presença dele desencadeia a bênção. A presença dele coloca a maldição por terra. A presença dele faz o teu adversário bater em retirada. Oh aleluia! Quem pode dar glória, levante a tua mão. Quem tem a presença, o câncer para de evoluir. Quem tem a presença, a crise cai por terra. Quem tem a presença, as portas se abrem. Oh glória! Só que o nosso contexto é diferente. É um contexto de pessoas que se relacionam com Deus por aquilo que Ele pode dar. Outro dia eu ouvi 2 moças falando, pregador. E as 2 moças falavam assim, pregador: minha mãe falou para mim que eu tenho que casar com um homem rico, porque ele vai poder me sustentar e vai dar o que eu quero. A outra falou: eu também, eu não caso com um pobre não. Eu quero casar com um rico, porque eu vou ter tudo o que eu quiser. Eu olhei para as 2 e disse para as 2 moças: e o amor? Ela disse: hoje não precisa mais de amor. Ele tendo isso aqui, eu supero qualquer coisa. Ele pode ser feio, ele pode ser baixo, ele pode ser alto, ele pode ser isso, ele pode ser aquilo outro. Ele só não pode não ter dinheiro. Se ele tiver dinheiro, tudo vai suportar. Quando eu ouvi essas jovens, eu me deparei com uma igreja que se relaciona com Deus assim, dessa maneira também. Eu não me importo de vir aqui às quartas, eu não me importo de vir às sextas, com tudo que Ele me dê, com tudo que Ele me abençoe. Quando o princípio divino me ensina que para mim receber alguma coisa dele, primeiro eu tenho que abrir mão de todos os meus desejos desenfreados e só valorizar a presença dele na casa. No mesmo capítulo, o capítulo 4 de 2 Reis,
Me desculpa aqui, mas a Bíblia vai dizer que vem uma viúva, e a viúva vai olhar para o profeta e vai dizer: o meu senhor, o meu marido, teu servo, ele morreu, e os credores foram lá da minha casa, e eles querem levar os meus filhos para poder pagar a dívida. Olha o que ele vai dizer, o profeta: me declara o que é que você tem na tua casa. Ela vai dizer: eu não tenho nada. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Já pensou que nós vivemos hoje um contexto de pessoas assim, que chegam diante de Deus dizendo: eu não sou nada, não tenho nada, e só vem aqui para pedir. Essa mulher não quer pedir, ela quer oferecer. Ela está dizendo: eu tenho uma oferta para ti. Qual que é a oferta? Tem um pão quentinho lá em casa te esperando. Qual que é a oferta? Tem um café, olha, quentinho lá em casa te esperando. Como é que é, Rafael? Essa mulher não tem interesse nenhum para pedir. Sabe o que ela quer? É só a presença dele na casa. Eu vou provar a luz da Bíblia, eu vou provar. A palavra de Deus vem nos registrando que tinha dois jovens chamados Ofni e Finéias. Os jovens eram filhos de Eli, e a má fama chegou ao conselho do pai, aos ouvidos do pai. O pai chamou os jovens e disse: o que é isso que eu ouço a respeito de vós? A fama que chega até mim é vexatória. Olha, o homem pecando contra o homem, os juízes o julgarão, mas o homem pecando contra Deus, quem o julgará? Porque aqui não é a época ou a dispensação da graça, porque eu peco hoje, mas tem um juiz que intercede por mim 24 horas e diz: eis aqui nas minhas mãos a marca, eis o sangue derramado por ele. Pai, perdoa-os. O classo de Maruque deu e elevará séria. A Bíblia diz que os jovens não deram importância ao conselho do velho pai, e diz a Bíblia que uma batalha foi travada. Quando eles viram que a guerra estava sendo perdida, alguém lembrou que faltou a Arca da Aliança. Para quem não sabe, a Arca da Aliança era o símbolo da fé judaica, era a maior representação da presença de Deus. Toda vez que a arca era posta diante de uma batalha, não havia guerra que Deus não dava vitória. Um dia, quando o povo saiu do Egito e do deserto, a Bíblia diz que com Josué eles se depararam contra a cidade de Jericó. Diz o versículo 6, o capítulo 6 e o versículo 1 do livro de Josué, que Jericó ficou neutralizada. Ninguém entrava e ninguém saía. Observe que Deus só deu uma ordem ao povo: dei volta ao redor da muralha. Homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, não importa. E a minha arca sobre os ombros dos levitas. A Bíblia diz que enquanto o povo dava volta ao redor da muralha, a arca era conduzida sobre os ombros do levita. Sabe o que me chama a atenção? É que não havia reação daquele povo de Jericó. Não havia reação do exército de Jericó. Sabe por quê? Porque aonde tem a presença de Deus, Deus neutraliza as armas de Satanás. Ele não vai te atingir, porque Deus já entregou Jericó nas tuas mãos. Pega na mão de alguém que está do teu lado aí, diga para ele: a presença de Deus está neutralizando. A presença de Deus está neutralizando as forças malignas contra a tua vida. Oh, glória a Deus! Sabe o que eu aprendo? Quando aquele povo de Jericó viu o exército de Israel, viu todo o povo de Israel, eles começaram a temer. E alguém pode até perguntar: por quê, irmão Rafael? Simples, porque Israel foi o único povo que sobreviveu aonde ninguém conseguiu sobreviver.
foi o único povo que cresceu aonde ninguém conseguiu crescer. Foi o único povo que marchou aonde ninguém conseguiu marchar. Só que como o nosso pastor já nos antecedeu aqui, o segredo não foi a habilidade deles, o segredo não foi a saúde deles, o segredo não foi o poder aquisitivo deles. O segredo foi porque Moisés olhou para Deus e disse: não tome a minha palavra por tardia. O teu anjo pode até ser muito bom, mas eu não saio daqui sem a tua presença. Por quê? Porque a tua presença vai fazer eu sobreviver aonde ninguém conseguiu sobreviver. A tua presença vai fazer eu crescer aonde ninguém conseguiu crescer. A tua presença vai fazer eu marchar aonde ninguém conseguiu marchar. Levante a tua mão e adore a Deus, porque a presença dele é poderosa. Os meninos morrem na guerra, a arca é tomada, a nora de Eli soube da morte do sogro, da morte do esposo, da morte do cunhado, gerou um menino. Antes de morrer deu o nome de filho de Icabô, e o menino nasceu com o nome Foi-se a Glória de Deus. A Bíblia diz que assumiu o reinado Saul. Saul reinou por 40 anos, e a arca ficou na casa de um camarada infeliz 20 anos. A palavra de Deus vai dizer que Saul reinou 40 anos. 40 anos ele tinha templo, mas não tinha presença. 40 anos ele tinha altar, mas não tinha presença. 40 anos ele tinha louvor, mas não tinha presença. A pior coisa na vida de alguém é um dia sentiu a presença de Deus e hoje não ter mais ela na sua vida. Coloque a mão no ombro de alguém, diga para ele: perca a casa, perca teu emprego, perca todo o dinheiro do banco, mas não perca a presença de Deus na tua vida. Perca teu carro zero, mas não perca a presença. Urimicanácia. Rafael, como é que é o negócio? A presença de Deus vai fazer você ser ressarcido com todas as tuas percas em dobro. A presença de Deus garante aquilo que Ele tem prometido a mim e a você. A Bíblia diz que a arca foi para o templo de Dagon. Diz o texto que Dagon caiu por 2 vezes. A primeira não me chama atenção, mas a segunda chama, porque a cabeça foi decepada e os punhos decepados. Cabeça fala de liderança, punho fala de força. Aonde tem a presença, o cabeça lá, Oricamachúria, é o Senhor. O diabo não terá domínio sobre a vida dos teus filhos. Não, levanta a tua mão para dar glória. O diabo não terá força sobre o teu esposo, sobre a tua filha, Alamandiocomanácia, porque a presença, ela coloca por terra as forças malignas das trevas contra a tua vida. Entra aqui em casa, vou encerrar. Entra aqui em casa, eu não abro mão da tua presença. Ela está criando um relacionamento e o relacionamento dela não é por interesse. Não é não, pregador, não é. Ó, para a Bíblia. Ele vai comer agora. Todos os dias que ele passa lá, ele vai comer na casa dela. Ele vai se alimentar. Por que, Rafael? Porque Deus se agrada por um cristão que mais lhe oferece do que pede. Não, vou repetir. Deus tem prazer na vida de alguém que mais oferece do que pede. Vamos mudar esse contexto. Vamos parar de pedir e agora oferecer para Ele. Diz para Ele: a minha casa é tua morada. Diz para Ele: a minha vida não tem sentido sem a tua presença. A minha manhã não tem sentido sem a tua presença. Sem a tua presença eu não consigo viver. Sem a tua presença eu não consigo permanecer de pé. Eu só sou oremácia. Eu só estou vivo, eu só prego por causa da tua presença. Clamachuri me candalaia. Fica de pé comigo, vai, fica de pé, fica de pé. Ela vai olhar para o esposo
E ela vai dizer assim para o esposo: varão, ó, que esse homem que tem vindo visitar nós aqui é diferente. Esse homem é santo. Esse homem é de Deus. Vem cá, eu quero ofertar mais para ele. A minha proposta é totalmente contrária à que você veio aqui hoje. Me perdoa, mas a proposta aqui é contrária, é Bíblia. Contra a Bíblia não tem como argumentar, irmão. Qual é a tua proposta? Eu quero ofertar para ele o quê? Eu quero construir um quartinho aqui para ele. Porque ele vem aqui, mas vai embora. Agora ele pode vir, ele pode dormir. Olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto. Um dia, quando chegou Eliseu, subiu ao quarto e se deitou. Aí quando ele se deitou, ele vai ficar olhando o quarto. A Bíblia vai dizer que o que ela vai construir é um quarto pequeno. O quarto é pequeno ou grande? Vocês tomaram merenda? Quem merendou aqui dá glória a Deus. Ixi, tem muita gente que não merendou, mas lá no final tem uma merendinha para ti depois. Vão lá, o quarto era grande ou pequeno? Rapaz, nós vivemos hoje um contexto que nós pensamos que tudo aquilo que é grande atrai a atenção de Deus. Irmão, Deus não se impressiona com coisa grande, porque coisa grande é monstro. Deus, ele se impressiona com coisa pequena. Porque olha o que ele vai dizer. Ô Geazi, sim, meu senhor. Diz a ela, diz o quê? Você teve todo esse trabalho por nossa causa. Não, vou repetir, eu acho que ninguém entendeu ainda a proposta da minha. Você teve todo esse trabalho por nossa causa. Se eu construo um negócio pequeno, o trabalho é grande ou pequeno? Pequeno. Ela constrói um negócio pequeno, mas ele vê um trabalho grande. Porque ele sabe que o propósito é ter a presença dele. Orima, surimicanda lamachúria, icalamaue de pracia, urimicanda lamachéria, remácia. Aqui que vai confrontar. Ela tá lá. Lá vem o Geazi, Minha senhora. Por não, Geazi. O meu Senhor está impressionado com o teu trabalho. O teu trabalho de se santificar de manhã. O teu trabalho de dizer não às propostas do diabo. O teu trabalho de ser fiel a Deus. Esse trabalho aí, você não entra por aquelas portas pelo interesse de receber de Deus, mas para dar para Deus. Ó ele. Ele perguntou. Ele mandou perguntar: existe alguma coisa que ele pode fazer? Porque crente não faz nada sem querer alguma coisa em troca. A senhora não é crente? Sou. Não é da Assembleia de Deus? Sou. Então fala aí, qual é o pedido? Eu estou com uma caneta, papel aqui, e eu estou pronto para listar a lista aqui. Lista do que, Geazi? Não, fala, qual é o teu pedido? Eu não quero nada, porque eu estou feliz no meio do meu povo. Não, minha senhora, a senhora não entendeu. O meu Senhor é poderoso. Ele tem acesso ao rei. Ele tem acesso ao chefe do exército. Fala aí que ele vai lhe dar. Ela vai dizer assim: quem não entendeu foi você. É ele com ela brigando. Não, peraí. Vai dizer para mim que a senhora construiu só para ter a presença dele. Ela vai olhar para ele e vai dizer: eu falo o que Davi falou. Oh, aleluia. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta.
A presença dele supera a ausência de. Eu posso até não ter um filho, mas a presença dele supera tudo. Eu posso até não ter o dinheiro que eu queria, mas a presença dele supera tudo. Eu posso até não ter o carro que eu queria, mas a presença dele é maior. Eu posso até não ter a saúde que eu preciso, mas eu não abro mão da presença dele. Ele nasce de com, narasceu e de para o combi, na canácia, na cal de outria lá para subir. Repácia. Como é que é? Eu fiz o que fiz só para ter a presença dele. Ô Geazi, sabe por que eu fiz isso? Porque antes ele vinha e ia embora. E nessas idas e vindas eu comecei a gostar da presença. Eu não quero mais que ele vá embora. Geazi, diz para ele que eu quero acordar de manhã e saber que ele está na casa. Eu quero acordar à tarde e saber. Nasce Narutsi Claio Judori Minácia e saber que ele está na casa. Eu quero ir para o trabalho e saber que ele está na casa. Eu quero vir do trabalho e ter a certeza que ele está na casa. Se eu acordar de madrugada, eu sei que ele está na casa. Eu sei que ele está na casa. Eu não quero mais viver de momento. Eu não quero só sentir a presença na quarta. Eu quero sentir na quinta. Eu quero sentir na sexta. Eu quero sentir no sábado. Acabou meu tempo. Lá vem Geazi. Fala, Geazi, o que ela quer? Meu senhor, ela não quer nada não. Geazi, vai, fala, o que ela quer? Ela falou que o que ela quer, ela já tem. Tua presença. Quando Davi assumiu o reinado, Davi disse: eu não assumo se a arca não voltar. Eu vou liberar uma palavra profética. Segura na mão da pessoa que está ao teu lado. Só segura, não fala nada não. Davi vai tentar trazer a arca na primeira tentativa de modo errado, mas Deus é um Deus de princípio. A arca não vem em cima de carro de boi, vem em cima do ombro dos levitas. Olha aqui para mim, eu vou falar um negócio aqui e é revelação divina. Isso não está na internet, pode pesquisar lá. A mensagem não está na internet, não está no Google. Bota lá, presença, sei lá, segunda rei, vai lá. Pode botar, pesquisa. Vou falar um negócio forte aqui. Quando Deus feriu os filisteus na parte íntima, eles falaram: não dá para ficar com isso aqui não, que isso aí é santo. Devolve, mas não devolve assim. Eram 5 províncias dos filisteus. Cada província teve que botar ouro dentro da carroça. Por que, Rafael? Porque quando alguém, irmão, menospreza a presença de Deus, para devolver tem que pagar um alto preço. Davi vai trazer de maneira errada e Deus fala com ele: não é assim, Davi. Agora ele vai trazer de maneira certa. Se veste como servo. A Bíblia diz que ele tira a coroa, tira o cetro, e lá vem ele pulando na frente da arca. Mical de longe reprova a atitude de Davi, diz: como vadio tu pula diante do povo. Ó Davi, teu pai reinou 40 anos, e 40 anos ele não soube valorizar a presença. Porém o meu reinado nunca mais vai ter fim.
Pegou na mão da pessoa que está ao teu lado, diga assim para ele: quem tem a presença tem garantia. Diga para ele: quem tem a presença tem garantias que aquilo que Deus te prometeu alcançarão teus filhos, os filhos dos teus filhos e toda a tua descendência. Segura, segura, segura. Não é ela, é ele. Ele bota a mão na cabeça, pregador, e ele diz assim: não, eu tenho que fazer alguma coisa por ela. Oh, Geazi fala. Geazi quer dizer vale da visão. Geazi vai dizer: eu vejo que ela não tem filhos. Percebeu? Você não precisa entrar aqui pedindo. Existe um Deus que, quando vê a tua oferta em querer ter a presença dele na casa, ele supre toda a tua necessidade. A presença, ó, a presença aqui é tão forte. Segura na mão desse irmão. A presença aqui é tão forte que Eliseu vai dizer assim para ela: ó, daqui a 7 anos vai ter uma grande fome na terra. Ela vai embora, depois ela volta. Eliseu não está mais na cena, mas está lá Geazi falando com o rei. E o rei disse assim: ó, conta algo de Eliseu aí para mim. Irmão, ele podia contar tanta coisa, mas ele vai lembrar do relacionamento da mulher que valorizou a presença. Quando ele está terminando de contar, lá vem a mulher com o filho. Eliseu está dizendo: olha o menino que ressuscitou. Olha ali o menino que recebeu o milagre. Como é que é a senhora mesmo que Eliseu fez isso? É, sou eu. O que a senhora veio aqui fazer? É que eu tinha terra, é que eu morava aqui. Chama o capitão do exército. Tá vendo essa mulher? Devolve para ela tudo que ela tinha. Mas peraí, tudo aquilo que nós lucramos sobre a terra dela, paga ela em dobro. Presença. Pega na mão do teu irmão e diga para ele: você vai sair daqui lucrando. Não, ele não entendeu. Você vai sair daqui lucrando. Levanta a mão dele lá no alto. Diga para ele: Deus vai devolver aquilo que ficou para trás. Deus vai devolver aquilo que você perdeu. Você vai sair daqui lucrando.